que abram suas Bíblias em Mateus 11, 28 a 30. É um texto curto e é um texto conhecido por muitas pessoas, certo? Ele traz uma reflexão muito importante para esses momentos de oração e da nossa vida cristã como um todo. Mateus 11, de 28 a 30. Enquanto os irmãos vão procurando, eu vou pedir que os irmãos também mantenham Mateus 11 de forma que mantenha o texto aberto, porque a gente vai passear um pouco nele antes de entrar nesses últimos versículos. Tá ok? Então, vou esperar mais um minutinho aqui. Podem continuar mandando os pedidos, igual a irmã Anitta aqui, que depois a gente vai orar. Para quem não está podendo ver, o irmão Lucas e o irmão Carlos estão de uniforme, né? Estão de polo azul hoje. E isso daí não foi combinado, né, irmão Carlos? Aí, ó, viu? Aqui a equipe de som e transmissão está sempre alinhada, mesmo sem querer, né? Então, vamos mais uma vez. Eu vou ler o texto com os irmãos, só um minuto. Então, Mateus 11, de 28 a 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Oremos. Senhor, te peço, Senhor, nesse momento, que o Senhor possa abrir os nossos corações para a Tua mensagem, Senhor. Conduze-nos nessa reflexão ao que o Senhor tem para cada coração. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, como eu falei, gostaria de dar uma passeada um pouco antes do capítulo 11. Jesus envia os discípulos, depois de dar algumas orientações, e João Batista, estando preso, recebe as informações das coisas que Jesus tem feito e manda que seus seguidores o encontrem, né? Ao encontrá-lo, Jesus orienta para que avisem João Batista de tudo que ele tem feito. A descrição se encontra nos versos. Perdi aqui, irmão, só um minuto. Aqui no versículo 5. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas. Então, todos os tipos de milagres possíveis, Jesus tem realizado durante o seu ministério para cumprir as profecias das quais eram feitas sobre ele, para demonstrar os sinais claros de que ele era o Messias. E pede para esses seguidores de João Batista anunciar essas coisas para ele dentro da prisão. E Jesus volta a ensinar ao grupo que estava o acompanhando, e ele faz uma orientação sobre a função de João Batista. Porque João Batista, diante do seu nascimento, já haviam profecias sobre ele, que ele abriria o caminho, né? Ele trabalharia nos corações das pessoas para que Jesus pudesse vir e apresentar-se como o Messias e resgatar essas pessoas
do, das vontades do mundo. Então, Jesus é claro com a função de João Batista e ele faz um alerta sobre as comparações que existiam, porque aquele povo não era satisfeito com qualquer tipo de pessoa ou qualquer tipo de comportamento que as pessoas que são enviadas por Deus tivessem. Eles reclamavam de João Batista porque ele estava no deserto, porque as roupas que ele usava, o que ele comia, incomodava aquelas pessoas. Mas também quando Jesus vem e tem atitudes diferentes sobre a forma com que o reino vem sobre a nossa terra, ele também pontua que nada satisfaz a vontade daquelas pessoas, nada parece ser o suficiente. E, diante disso, ele faz uma observação, porque gerava-se dúvidas sobre o ministério dele, do que ele fazia, se realmente vinha de Deus ou não. Então, ele acrescenta a observação no final do versículo 19, né? A sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. E, em seguida, Jesus faz um alerta sobre os julgamentos que viriam às cidades das quais ele se apresentou, curou, né, fez muitos milagres, e aquelas pessoas não se arrependeram naquele tempo, não se arrependeram posteriormente, tiveram a oportunidade de se arrepender, de ver o reino de Deus ali, e preferiram manter o seu estilo de vida, entre outras coisas. Então, ele coloca que essas cidades seriam julgadas conforme os seus pecados e as suas atitudes e a dureza do coração delas. Um pouquinho mais abaixo, né, Jesus ele pontua sobre que só é possível conhecer ao Pai por intermédio dele, né, fazendo uma alusão ao primeiro, a parte da Trindade, de que juntos eles são um só, mas também que ali ele estava em carne e osso, e ele faria, a sua missão era de reconectar, né, a nossa comunhão com Deus. Por isso que era necessário, não teria como conhecer ao Pai sem conhecer ao Filho, e não teria como conhecer o Filho sem conhecer ao Pai, porque conhecendo o Pai e sabendo que Ele nos amou, então Ele tinha um plano de redenção para com a gente, que é através do seu Filho. Então, por causa disso, era necessário que Jesus viesse em carne e osso para nos restaurar e para que creiamos em espírito e em verdade. E o último item que ele acrescenta nos versículos 25 a 27 ele ora a Deus, né, agradecendo porque Deus é soberano sobre todas as coisas, faz revelar-se os seus caminhos a quem Ele quer, e agradece por Deus fazer isso. E então vem os nossos 3 versículos que eu gostaria de refletir um pouco agora, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. A gente conhece, né, muito bem essas palavras, cansados e sobrecarregados. Talvez existem teóricos que colocam a nossa geração como a geração do cansaço. Muitas vezes estamos cansados das rotinas do dia a dia, das coisas que nos cercam. A gente pode se sentir cansado fisicamente, dependendo das atividades da semana, de privação do sono, da necessidade de acordar cedo, pela constante agitação de estar em trânsito, dos cuidados que temos com os nossos familiares, sejam pais, filhos, avós, né?
A gente, hoje em dia, o termo também ficou um pouco mais comum, o cansaço mental, que é advindo de preocupações da vida como um todo, então situações de ansiedade, situações de incerteza do medo do futuro, arrependimento de atividades do passado, da necessidade de estar sempre alerta. O nosso corpo, ele sempre, quando está nesse estado de alerta constante, ele vai cansando porque consome muita energia. Então, o que seria estar sempre alerta? Sempre estar vigilante. Então, mesmo numa situação onde não há perigo, a gente imagina que existe um perigo ali. Então, o nosso corpo ele reage como se ele estivesse em perigo. E isso de uma forma constante, sem as pausas, sem as situações realmente necessárias que precisaria, nós nos cansamos muito mais facilmente do que é necessário para a nossa vida. Essas coisas têm atrapalhado a nossa vida e também o nosso relacionamento com Deus. Mas principalmente, né, dentro desse texto é importante lembrar que Jesus estava falando, estava ensinando algumas coisas ali na multidão. Ele estava trazendo uma reflexão. Ele sabia que ali existiam pessoas que tinham essas demandas de cansados e sobrecarregados, mas ele também conhecia o povo para qual ele estava falando. E esse povo ele era ensinado de uma forma muito mal, assim, muito perversa, por causa dos líderes religiosos, dos fariseus, de uma religiosidade muito intensa, da qual não vinha da parte de Deus, mas por causa de manter os status e de falar que é muito difícil se manter santo naquele tempo e naquela época. Então, os fariseus eles colocavam muito empecilhos aos povos e esse sentimento de não conexão com Deus, por causa dos comportamentos do povo, de não conseguir acompanhar os comportamentos dos fariseus, gerava-se uma angústia, gerava-se um medo e um receio muito grande por não estar nos caminhos de Deus. Então, aqui Jesus ele traz o paralelo, né, do jugo suave comparado ao jugo dos fariseus, né? Então, a interpretação de que se trata como os fariseus, né, deixavam a vida dos judeus mais difíceis e cansativas do que deveriam. A nossa alma almeja que quando findarmos deste corpo, voltemos a estar presente com o nosso Criador. Aqueles que deveriam guiar o povo durante uma vida santa acrescentam coisas particulares no fardo do povo, deixando esse jugo mais pesado e por causa das necessidades de seus corações duros e focados nas realizações dessa vida terrena. O jugo, para quem não conhece, muitas vezes hoje a gente está na internet, uma pessoa pode encontrar esse vídeo, para muitas vezes quem já está mais próximo da igreja já ouviu muito, mas é um instrumento de trabalho usado para juntar dois animais do mesmo porte, né, da mesma raça, do mesmo porte, e colocá-los para trabalhar juntos, com finalidade de que exerçam uma atividade, seja para transportar cargas naquela época, né, e arar a terra, preparar a terra para as plantações. E esses é interessante a gente pensar que esses animais eram dois animais distintos, né? E muitas vezes poderia acontecer algum atrito, algum tipo de situação. É importante, quem tem mais de um animal de estimação sabe que mesmo que aquele animal for da mesma raça, do mesmo tipo, tiver o mesmo porte, for até da mesma ninhada, eles são diferentes. Um pode ser um pouco mais arisco, outro um pouco mais passivo,
Um gosta de fazer as coisas um pouco mais rápido, outro um pouco mais lento. E nisso, ao dividir o jugo, acaba sofrendo mais do que o outro. E Jesus, como Senhor sobre todas as coisas e mestre de nossas vidas, ele é o exemplo perfeito de parceiro e apresenta o jugo ideal, né? Aqui ele se põe como um parceiro ideal de jugo, pois ele é manso e humilde de coração. E como, mesmo sendo o Senhor sobre todas as coisas, ele poderia saber como é estar, quais são as aflições que nos afligem. É importante lembrar que ele veio, né, ele se humilhou e se humilhou em forma humana e habitou entre nós. Ele experimentou as nossas aflições do jugo da humanidade. Então, isso ele nos traz uma proximidade com ele, nos mostra que Deus, dentro do seu plano, pensou na perspectiva humana para que possamos entender e compreender melhor a sua vontade de estar de novo com nós. Então, Jesus ele se apresenta dessa forma, contrapondo, né, os fariseus e religiosos daquela época. Então, principalmente, ele é o parceiro ideal e sabe das necessidades que temos, conhece realmente o jugo, né, o peso da humanidade que pecou contra Deus, não porque ele pecou, mas porque ele viveu entre nós e conhece os nossos corações. Então, diante disso, ele buscou, ele sentiu as aflições, ele chorou, ele se alegrou com todos nós. Então, ele sabia das coisas que eram necessárias para dividir o jugo. Por isso que ele se coloca como o parceiro ideal de jugo aqui. E, principalmente, né, ele diz que venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso. Ele sabe que é ele quem pode fazer isso. Então, a gente pode muitas vezes buscar os descansos em outras coisas. A gente pode muitas vezes experimentar algumas coisas que nos dão uma breve sensação, um lapso assim, muito superficial do que a nossa alma anseia como descanso, e a gente trata aquilo como descanso. Então, várias coisas podem ser uma forma de descansar o nosso corpo ou a nossa mente, mas somente Jesus pode dar descanso à nossa alma, como está no versículo 29. É importante pensar que o preço desse jugo foi alto, né? O sacrifício de Jesus ele não é algo simples. Ele gera em nossos corações um certo desconforto, pois somos cientes que a cruz pertencia a nós, aquela consequência deveria ser nossa e ele tomou o nosso lugar, né? Ele gera muitas vezes esse desconforto, ele pode ser uma situação maior do que realmente é. Satanás ele está sempre atento também ao que nos aflige para intensificar esse sofrimento e demonstrar um desamparo, né, diante do nosso relacionamento com Deus, reforçando para que a gente não busque Deus como soluções das nossas ansiedades. Então, esse desconforto ele pode ser maior que o necessário, independente do erro que você cometeu. Mas Deus amou a sua criação, ao ponto de sacrificar o seu próprio Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus mesmo citou acima que ninguém poderia conhecer ao Pai se não fosse por intermédio do Filho. Estamos reconciliados com Deus por causa do sacrifício de Jesus. E a certeza que temos de que estamos justificados é porque Ele ressuscitou ao terceiro dia
e ele venceu a morte e hoje reina com Deus nos céus. O jugo de Jesus, ele é fácil de carregar, pois ele é Senhor sobre todas as coisas. Tudo está sobre o seu domínio, e ele é o bom pastor. Ele nunca nos abandonará com o jugo sozinhos da humanidade. Ele sempre estará lá para nos consolar, para nos confortar, né? Ele deixou o Espírito Santo como o justo consolador, o principal consolador de nossas vidas. Então, sempre estamos perto, porque os três são um. É sempre importante a gente reforçar e relembrar dessas coisas nesses momentos de desamparo, nessas situações do dia a dia que nos fazem muitas vezes esquecer, né? Que nos fazem querer que esqueçamos, na verdade. E o jugo de Jesus, ele é leve, pois pede aquilo que realmente importa. A conversão de nossa vida, que antes estava direcionada e motivada para as coisas desse mundo, né? E agora convertida, está direcionada para as coisas do alto. Concluindo, esteja disposto a viver a vida que Deus quer para você, assim como João Batista viveu, pois mesmo sendo preso, perseguido, julgado, né, não estando conforme o povo gostaria e esperava de um profeta, né, João Batista viu coisas maiores, viu coisas que os maiores reis, profetas e governadores almejavam, que era ver a vinda de Cristo aqui. Tenham cuidado em julgar os outros e depositar obrigações maiores do que Jesus viveu e nos chama a seguir. Algumas vezes podemos estar sendo iguais os fariseus, né? Extrapolando o evangelho sobre outras coisas terrenas, das quais a gente coloca no mesmo pé de igualdade do que o perdão, a necessidade de reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Cada vez mais, hoje em dia, a gente vê situações no mundo onde as pessoas colocam essa necessidade de arrependimento dos pecados como se fosse junto de outras prioridades para se tornar cristão. Então, estejamos alertas sempre e também sejamos pacientes e amorosos quando formos corrigir uns aos outros e consolar aqueles que necessitam de consolo. Esteja atento para as oportunidades de arrependimento e reconciliação, pois Ele sempre está próximo. Não sejamos como os fariseus que conheceram a Jesus, mas tinham seus corações ainda entristecidos e endurecidos, na verdade, por causa de amar as coisas desse mundo, né, como as cidades das quais ele cita, que mesmo vendo coisas milagrosas, mesmo vendo a mudança de vida que Deus traz para as pessoas, a gente ainda fica incrédulo sobre a possibilidade de mudança que Deus traz na vida das pessoas, de resgatar de contextos adversos, de reconciliar pessoas, de restaurar vidas. Essa dúvida de que se isso é possível, ela é maligna para o nosso coração, porque ela nos deixa incrédulos da possibilidade do que Deus pode fazer diante das nossas vidas, ou do que nós podemos fazer por intermédio dele também. Então, estejamos atentos sobre isso, para nunca nos desviarmos do foco. E, quando necessário, se arrepender das atitudes que temos, porque ele é justo e fiel e poderá nos perdoar. Concluindo, finalmente, Jesus conhece os nossos corações e o quanto as demandas da vida podem nos deixar cansados e sobrecarregados. Ele nos ama e deseja que nos acheguemos mais e mais a Ele, vivendo uma vida com a certeza da salvação. Essa é a breve reflexão que eu gostaria de trazer com os irmãos.